O perdão apenas pode vir da própria pessoa ofendida em relação ao autor ou causador da ofensa, não de outra forma. Eis porque existem tantas bênçãos e tamanha libertação no perdão pessoal, quando este é concedido e sentido sinceramente. Em função da natureza do fenômeno, fica excluído dos fios da ação recíproca quem aí não tiver participação direta, não podendo intervir de modo vivo, portanto eficiente, já que não está ligado. Em tal caso, o mais que poderia fazer essa pessoa seria uma intercessão. Mas o efeito da intercessão dependeria da condição anímica das pessoas diretamente envolvidas em tais casos. Sim, a terceira pessoa fica de fora, por isso também não pode conceder perdão. Isso reside exclusivamente na vontade de Deus, que se manifesta nas leis da justa reciprocidade, contra as quais ele próprio jamais agiria, porque sendo oriundas de sua vontade, são perfeitas desde o princípio. Baseia-se na justiça de Deus o fato de que, aconteça o que acontecer, só o ofendido pode perdoar, ou na terra ou mais tarde já no mundo de matéria fina. Do contrário, o ímpeto da reciprocidade atingirá o autor da ofensa, liquidando certamente com seus efeitos a culpa. Tais efeitos, no entanto, ocasionarão também o perdão do atingido, de qualquer maneira que esteja entrelaçado com os efeitos com ele. Nem é possível ocorrer de outra forma, porque conservam-se intactos os fios de interligação, enquanto não houver o perdão. Isso não significa vantagem apenas para o ofensor, sim também para o ofendido, já que, se este não conceder o perdão, também não poderá alcançar inteiramente a luz. Sua inflexibilidade teria que impedi-lo disso. Assim sendo, uma pessoa pode perdoar pecados alheios, se não for atingido por eles pessoalmente. Não pode, porque então a lei da reciprocidade ficaria sem influência em relação a tudo que não tiver-se um fio vivo de ligação. Só pode ser gerado quando estiver diretamente implicado nisso. Somente o melhoramento é caminho vivo para o perdão. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não terás outros deuses ao meu lado. Devia ser uma frase a ficar gravada com letras de fogo em todos os espíritos humanos, como escudo natural contra toda e qualquer idolatria. Quem realmente reconhece Deus em sua grandeza terá que sentir logo como blasfêmia todas as atuações divergentes. Mensagem do Graal, na luz da verdade, de Abidrushim. Volume 2, dissertação 43, Eu sou o Senhor teu Deus. www.mensagemdograal.com.br www.graal.org.br Uma reflexão sobre a questão do perdão. Então está claro aqui que quem não for capaz de perdoar também não vai atingir aquela leveza espiritual para que possa ascender novamente a nossa pátria eterna, que é o paraíso. Então, fica um aviso para todos nós, um alerta.
quem não perdoar de fato, né? Porque o perdão só tem legitimidade quando é feito é, de coração, vamos dizer assim, de coração puro mesmo, é, é, enfim, reconhecendo que nós, seres humanos, sempre estamos sujeitos a erros e que vale a pena perdoar. É, perdoar é quebrar essa mágoa, esse ressentimento. A mágoa é ressentimento. Tem ressentimento que quando que, que geralmente, né? Geralmente a pessoa ofendida, a pessoa que é prejudicada sente. Então isso é para todas, né? Por piores que sejam, né? As situações que tenham ocorrido, nós temos que considerar que todos nós originamos nossa semente espiritual, a nossa centelha era pura outrora, era pura, saiu do paraíso de forma inconsciente e pura, em direção aos reinos materiais para adquirir a autoconsciência. E através do livre-arbítrio, de diversas questões que houve, a indolência espiritual, nós caímos nas trevas, né? Pelo menos uma boa parte dos seres humanos se perderam das tentações, né? E isso foi um processo que ocorreu com a vinda de Lúcifer aqui na reino material, que ele desvirtuou a missão dele, ele cumpriu a missão dele de ligar o ser humano à criação, o intelecto, para que ele pudesse, o espírito pudesse atuar com mais força, com mais vivacidade aqui na matéria. Mas ele desvirtuou a sua missão, saiu da sintonia com a irradiação do amor de Deus e se tornou frio, né? Sem amor. Por causa disso ele colocou as tentações, enfim. Ele, ele se tornou um jardineiro cruel, vamos dizer assim, né? Após essas tentações. Por causa disso que ele decaiu, né? Ele caiu, ele não pôde voltar, retornar para, para a pátria dele, que é o reino divino. Ele é um arcanjo, né? Você é um arcanjo. E ele acabou criando seu próprio reino nas profundezas. E é um reino belo, muito belo, mas é frio, sem amor. Fica fora da criação. Agora o inferno, né? O inferno que o ser humano quando ele se perde, ele tem que ir lá para libertar novamente a semente. Porque ele construiu erradamente, né? A forma espiritual que então ele chegou a um ponto que se perdeu de tal forma que ele não tem mais condição de se recuperar. Então o único caminho para ele é o inferno. Isso não foi previsto, né? Quando por Deus, né? Isso só ocorreu depois da atuação de Lúcifer, atuação errada, né? Que o ser humano se perdeu de tal forma que não tinha mais recuperação. Então, de acordo com o livre-arbítrio humano, enfim, inferno teve que surgir conforme das próprias leis de Deus, né? Conforme essa situação surgiu. Então isso é uma justiça que se tornou, né, necessária devido a todas essas ocorrências, né? E o próprio Lúcifer recebeu seu castigo. Então, e essa atuação de Lúcifer começou por volta de 1.200.000 anos, é muito mais antigo.
quando se fala que o ser humano, aí algumas interpretações bíblicas que está aqui há 6.000 anos apenas, isso é completamente falso. Nós começamos a encarnar aqui na Terra há 3 milhões de anos. E fomos vendo as etapas de evolução. E agora, nesses 3 milhões de anos, ela se completa agora, no juízo final. Que foi tempo estabelecido para que aquela grande número de sementes ou centelhas espirituais puras encarnasse aqui nos reinos materiais, através das vidas, encarnações, e não é só todos os reinos materiais, que não é só a matéria grosseira aqui da Terra, né, e do universo visível, mas tem a matéria fina, onde procedem nossas almas, enfim. Houve todo um processo, desde o reino espiritual, que é o paraíso, até chegar agora, até a última etapa mais densa, que é a matéria grosseira. Né? Então houve todo um processo evolutivo para nossas sementes espirituais, após adquirir o corpo anímico, que é a alma, poder encarnar aqui na Terra, né? Então, vivemos há muito, muito mais tempo do que muitos supõem, né? 3 milhões de anos. Que em relação ao tempo da existência da Terra, também muito pequeno, porque esse 3 milhões de anos significa, em vista de uns supostos 4 bilhões de anos que a Terra teria, é menos de 1%. Um tempo menos de 1%. Então é isso, a questão do perdão é isso. Então, quem não for capaz de perdoar, não vai ascender para o paraíso. Ele, quando nós não perdoamos, podemos com isso também é, condenar também um outro espírito ao inferno, dependendo da circunstância, se o crime dele foi muito pesado, enfim. E, enfim, é possível que quando nós deixamos de perdoar uma outra pessoa, dependendo do que ela cometeu, ela não é capaz de se redimir e condena ela para o inferno também. Então isso também é importante nesse sentido, né? E para a nossa própria ascensão. Então, e também os outros, né? Os nossos erros. Certamente cada um de nós cometemos muitos erros na assistência e poderemos cometer ainda, principalmente quando somos mais jovens, né? Depois, com a experiência da vida, enfim. Lógico que a idade não é exclusivamente pela idade que possamos evitar os erros. Não é isso, porque existe uma pessoa idosa pode se tornar mais, vamos dizer assim, cabeça dura, não tem dolente espiritual com as suas crenças, enfim. Mas a tendência seria essa. Quanto mais amadurecidos estamos aqui na matéria, cometemos menos erros. Mas estamos sujeitos a erros. Então é isso. O importante aqui é sairmos leves aqui da matéria. Né? Quando nós desencarnarmos, pois isso é em benefício de todos. Agora, na verdade, nós não temos assim a condição, enquanto nós estivermos encarnados na Terra, de avaliarmos o nosso real estado, né, anímico, né, da nossa vida interior. Não temos assim, podemos supor, né, ter algumas suposições, né,
a gente percebe, né? Eu olho para uma pessoa, se a pessoa está carregada de karma negativo, de suas culpas, pelas atitudes dela, né? Expressão, sentido do olhar da pessoa, né? E quando muitas vezes vemos uma pessoa muito leve, né? Percebemos que ela tem uma alma, pelo menos indica uma alma pura, né? Mas na verdade a nossa vida interior, sim, nós só vamos ter saber exatamente após nosso desencarne, porque aí, conforme o estado da nossa alma, nós iremos para a região. Se ela estiver muito densificada, muito carregada, ela vai ficar próxima à matéria, presa, né? Aqui na matéria. E às vezes de tal forma a pessoa tá carregada que nem próximo aqui, ela afunda mesmo e vai para o inferno. Ou então até, se não chegou a esse ponto de ir no inferno, vão também para outros degraus mais próximos ao inferno, vamos dizer assim. Mas ainda é possível uma redenção, né? Uma vez muito raro, né? Agora, se a alma estiver em estado puro, elevado, a gente vai ascender. É como que se diz, é que nem uma rolha, né? Uma rolha que, vamos supor que o fundo do oceano seja o nosso reino material. É, lá no fundo do oceano está toda aquela pressão, né? Imensa pressão. Agora, uma rolha, se nossa alma tiver como uma rolha, ela vai subir. Vai subir na superfície. Vamos dizer assim, superfície seria os planos de luz, né? Vamos até considerar como paraíso, né? Se a nossa alma for um estado assim intermediário, por exemplo, entre uma pedra e uma rolha, nós vamos flutuar no meio, né? Vamos supor assim, né? Do oceano, né? E agora, se tivermos de tal forma carregados na nossa alma, né, culpas, vai ser que nem uma pedra, ela não vai sair do fundo do oceano, vai ficar preso aqui e podendo até agora no juízo final ir para o inferno, né? Aí quem entra no inferno não tem qualquer salvação, assim do eu pessoal, de tantas encarnações. Isso é o mais terrível que possa acontecer cada um de nós, né? E que encarnamos tantas vezes buscando autoconsciência espiritual, sabedoria, porque a finalidade nossa, de todo ser humano, é obter a autoconsciência espiritual, poder retornar ao paraíso, que é a nossa felicidade eterna, e atuarmos de fato, com todo o poder, né, vamos dizer assim, em favor da criação, em favor de Deus, que é o nosso Senhor, nosso Criador. E então saímos de ciclos, né, vamos dizer, reencarnatórios, a fim de adquirir a autoconsciência. Agora, muitas vezes também, quem já está no paraíso pode vir em missões, diversos tipos de missões, aqui nos reinos materiais. Não necessariamente encarnar num planeta ou na Terra densamente. Quando existe isso, é para auxiliar esses espíritos em desenvolvimento, que são que anteriormente eram igual a nós, né? Eram centelhas espirituais que estavam em processo de desenvolvimento. Então, o resumo é isso, né, sobre perdão. Vou ver se eu leio alguns trechos aqui essa dissertação aqui dissertação 43, Eu Sou o Senhor Teu Deus, do segundo volume da Mensagem do Graal. Ela tem 15 páginas. Eu leio só mais ou menos uma página, né? É um pequeno trecho que faz um sentido, né? Então vamos ler aqui o primeiro parágrafo.
O perdão apenas pode vir da própria pessoa ofendida em relação ao autor ou causador da ofensa, não de outra forma. Isso porque existem tantas bênçãos e tamanha libertação no perdão pessoal, quando este é concedido e sentido sinceramente. Então, aí nesse caso, que o perdão só pode ser feito pela pessoa ofendida. Ninguém pode perdoar os nossos pecados, outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que comete um pecado, vamos supor, um terrível pecado. Não adianta ele ir lá querer que um sacerdote vai perdoar os pecados dele só confessando. Não. Ele tem que, às vezes, pedir ou implorar a outra pessoa que perdoe o, 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 o crime, o pecado que foi cometido para com outra pessoa, ou então para com uma comunidade, uma nação. Porque tem os pecados individuais, os coletivos, enfim. Só dessa forma é que ela pode se libertar. Ninguém vai perdoar os pecados. Jesus, quando ele dizia que seus pecados são perdoados, é porque ele, com o poder divino que ele tinha, ele sendo Deus na terra, Deus Cristo Jesus, ele via perfeitamente o interior da pessoa, né? Quando confessava os pecados, via que ela de fato mudou interiormente. Então, a partir daquela mudança interior, naquele novo caminho que ela iria percorrer, ela estaria livre dos pecados. Foi o que aconteceu com o ladrão na cruz, né? Que, estando à morte, ele percebeu que Jesus era o Filho de Deus e era inocente, enquanto ele tinha cometido pecado, né? Crimes, então ele era justo. Então ele de tal forma se purificou interiormente que com aquela confissão, né, diante do Filho de Deus, ele pôde, o espírito dele, de tal forma se tornar autoconsciente que permitiu, após a morte, na cruz, ascender ao paraíso. Por isso Jesus disse, né, ainda antes, como ele falou, logo mais, né, você estará comigo no paraíso. Isso que, quer dizer, ele conseguiu só a iluminação espiritual naquele momento, naquela confissão. Enquanto que o outro ladrão não. Ele estava cheio de ódio, né? Ele olhava para Cristo, sei lá, considerava ele um criminoso, estava cheio de ódio, blasfemava contra ele. Então ele tinha um karma terrível. E a única forma de pagar isso foi com as encarnações terrenas, né? E, inclusive aquele ladrão da cruz que foi aquela... isso está no livro Respostas a Perguntas, de Abidrushim. Esse livro pode ser encontrado na editora Ordem do Grau na Terra, que dita esse livro, Respostas a Perguntas. Ela chamava... Ela encarnou, ela foi uma alemã, na última encarnação, né? Não sei se ela encarnou novamente agora, mas a Abidrushim dizia que aquela Therese Numa, né? que ela tinha as chagas de Cristo. Então as pessoas consideravam, e novamente, a ignorância humana, uma eleita, mas na verdade ela era uma pessoa marcada. Então, no livro Respostas a Perguntas, vamos ver aqui. Abidrushim, ele respondeu uma pergunta sobre essa pessoa,
E um adepto, né? Uma pessoa fez uma pergunta a Bidurchin e ele respondeu que a Teresa Numa, respostas ao livro, respostas a perguntas, ditado pela Ordem do Grau na Terra. É um livro que a Bidurchin respondia as perguntas dos leitores da sua mensagem do Grau. Então vamos ver aqui. E uma delas. Tá aqui. E vamos ver. O caso chamava Konersreut. Eu não sei alemão, mas esse não sei pronunciar, mas é Konersreut. Então vamos ver aqui que ele fala sobre isso. Então é muito interessante essa questão, por causa fala do karma que a pessoa adquire, né? Então está aqui na página 57 a pergunta, né, de um leitor. Pergunta: o caso de Konersreut foi repentinamente retirado do público após haver despertado o interesse de um número excepcionalmente grande de pessoas, sem que fosse dada uma explicação satisfatória desse acontecimento, seguramente extraordinário, por aquelas autoridades que motivaram essa retirada. O caso de Konersreut transformou-se numa das questões da humanidade e por isso não devia ficar atrás dos bastidores para o estudo de alguns que se consideram convocados para tal. Isso se dá em 1927, não por acaso há 100 anos atrás. Não seria o caso de se apresentar um protesto geral? Então Abdurrahim responde. Resposta: acredita Vossa Senhoria que conseguirá hoje, com um protesto, muitos acompanhantes valiosos? Desde o começo eu havia previsto essa retirada e também já chamei a atenção sobre essa possibilidade. Isso é um sinal de que eu tinha razão, porque a ignorância, quando em apuros, dificilmente pode agir de maneira diferente, se não possuir a coragem para admitir essa ignorância. Aguarde calmamente o fim, mesmo que demore anos. A verdade finalmente também se mostrará terrenamente, apesar de a esconderem. Até agora as tentativas de esclarecimento de tantas pessoas pretensamente sabedoras foram, sim, na maioria dos casos, fantasias confusas, composições de livros lidos, porém mal compreendidos. E também a ciência e a igreja não puderam fornecer nada de satisfatório. Não é de se estranhar que se produza uma inquietude quando, nessa confusão que se criou, de repente se processe uma retirada tão visível. Apesar disso, porém, não é oportuno irritar-se. Algum dia chegará a hora do esclarecimento, então não terei de cancelar nem adicionar uma frase sequer em minha explicação sobre o caso de Konersreut, apesar de que hoje em dia, com poucas exceções, procura-se passar por cima disso com sorrisos. Para mim, o caso de Konersreut está encerrado. Então, Abdurrahim ele fez uma explicação numa outra pergunta sobre essa questão daquela mulher, Therese Neumann, que sangrava, tinha chagas de Cristo. Né? E então ele disse que aquele ser humano não era uma pessoa eleita como as pessoas pensam, e sim era uma pessoa marcada. Estava lá, e todas aquelas pessoas, né, que de alguma forma ofenderam Cristo, então ajudaram a condená-lo à morte. Essas pessoas tiveram um karma muito grande a ser resgatado, né?
próprio Judas, né? Não sabe bem a sorte que foi dele, né? Se ele conseguiu ou não reencarnar. É engraçado, né? Porque a gente não sabe quem foi uma vida anterior, né? A gente pode, quando a gente olha assim nosso passado, pensa quem poderia ter sido em uma vida passada. Geralmente a pessoa quer ser um personagem que foi muito destacado na história, pelo menos que a história registra, mas a gente não sabe de fato como foi a pessoa, né? Muitas vezes uma determinada pessoa, cientista, é, sei lá, sacerdote, um personagem qualquer, tenha sido muito destacado na história, uma pessoa boa, né? Na verdade, ela foi uma péssima pessoa, um karma muito grande. E às vezes uma outra pessoa que pode ter sido considerada boa, não, uma pessoa ruim, às vezes ela era uma pessoa que agiu corretamente dentro das leis de Deus e foi considerada ruim, porque são todos conceitos humanos, né? O falho conceito humano. Então, vamos ver aqui. Então também tem uma outra pergunta que fala aqui, né, sobre Abdurshim, Emmanuel Abdurshim é o Espírito Santo encarnado na Terra, foi o filho do homem, prometido filho do homem, que Jesus Cristo prometeu, o Consolador. E aí aqui tem mais uma pergunta, né, bem curta sobre essa questão. Pergunta: já que Abdurshim explica com tanta certeza o enigma de Cones Ereut, então poderia também dizer quem foi essa alma outrora? De onde provém seu karma? Resposta: naturalmente. Se eu silenciei a respeito, foi somente porque persisto em explicações objetivas e não entro em terreno pessoal. Trato apenas do que é absolutamente imprescindível para o esclarecimento de uma pergunta pública. Então, esse livro aqui é muito interessante, que explica muita coisa. Essas perguntas, né, que Abdurshim, algumas perguntas que não eram nem todas as perguntas que ele respondia. Tá aqui, vamos ver aqui foram respondidas naquela época, de 1924 a 1937, após ele começar a publicar suas dissertações. Ele publicava em folhetos do Graal,